Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Sequência agora da resolução de exercício, a gente vai entrar num assunto chamado de função inversa. Tá? Então vamos para o primeiro problema. Exercício 51. Determine a inversa da função f de x igual a 4x menos 1. Legal. Então, para a gente entender o que é uma função inversa, vamos para a definição de função. Definição de função. Então, vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos, né? Dois conjuntos. Então, denomina-se função de A em B se todo elemento de A tiver se relacionando com um único elemento de B. Ok? Então, essa é a definição, né, de função. Então, vamos ver o que a gente tem aqui de interessante, né, nessa fala aqui. Vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos, denomina-se função de A em B se todo elemento de A estiver se relacionando com um único elemento de B. Tá? Então, vamos representar isso aqui em forma de diagrama. Então, vamos considerar aqui que eu tenho o conjunto A, né, que ele vai se chamar domínio. E eu tenho o conjunto B, que vai se chamar contradomínio. Contradomínio. Legal. Então, eu tenho elementos aqui do conjunto A que vão se relacionar com elementos do conjunto B. Ok? Então, por exemplo, o A, ele se relaciona com esse, com esse, com esse e com esse. Faz de conta, né? Que é essa configuração. Então, vamos ver se ele está de acordo com a definição. Vamos lá. Dados dois conjuntos, né? A gente vai ter uma função se cada elemento de A, se todo elemento de A se relacionar com um único elemento em B. Então, esse diagrama aqui, ele representa uma função. Por quê? Todo elemento de A está se relacionando com um único elemento de B. Tá? Então, esse gráfico representa, esse diagrama, né, representa uma função. Lembrando aqui que o conjunto A, da onde parte a flecha, é chamado de domínio, e quem recebe a flechada é chamado de contradomínio. Tá? Então, isso aqui é uma função. Vamos supor que esse elemento aqui, ó, esse primeiro elemento do A, também se relacionasse com aquele elemento que está aqui, do B. Então, agora já deixou de ser função. Por quê? Porque todo elemento de A tem que ter um único correspondente em B. Né? Ele não pode ter dois valores correspondentes em B. Então, isso aqui já não é mais função. Vamos supor que esse elemento aqui do conjunto A não se relacione com ninguém. Não se relaciona com ninguém. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Olha só. Deixou de ser função, né? Porque para ser função, todo elemento do A tem que ter um correspondente em B. Então, esse cara também tem que ter um correspondente lá no B. Ok?
Beleza. Uma outra coisa também que a gente tem aqui para entender, além da definição de função, é quando que ela é uma função sobrejetora e quando que ela é injetora. Então, vamos ver. Para ser sobrejetora, a minha imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. Então, observa aqui, ó, que a imagem são só os que levaram flechada. Né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma função sobrejetora. Okay? Eu não tenho uma função sobrejetora. Por quê? Porque tem elementos sobrando aqui. O meu contradomínio, que é o conjunto inteiro, é diferente da imagem. Vamos supor que eu não tivesse esses camaradas aqui. Aí ela passa a ser sobrejetora. Por quê? Porque conjunto imagem é igual ao contradomínio. Vamos supor ainda que eu tivesse isso aqui, ó. Vamos apagar esse e vamos colocar aqui. Então, vamos ver. Continua sendo função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A tem um correspondente lá no conjunto B. Esse cara aqui, ó, levou 2 flechadas. O problema é dele. Não tem problema nenhum chegar 2 flechas num só. Tá? Ele morreu 2 vezes. Pegou nada. Tá? O que não pode é sair 2 flechas para um elemento daqui. Para um elemento. Mas o cara que está lá pode levar 2 flechadas. Nesse caso, ela também não é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio, a imagem, né, não é igual ao contradomínio. Então, já não é mais igual. Já está sobrando elemento no contradomínio. Tá? Então, uma outra situação. Se eu tivesse isso aqui agora, vamos supor que não tivesse esse elemento, ele passaria a ser sobrejetora também. Continuaria sendo função e agora é sobrejetora, por quê? Porque eu tenho a imagem, né, quem levou a flechada, igual ao contradomínio. Muito bem. Agora, quando que ela é injetora? A injetora é o seguinte, para x diferentes, eu tenho imagens diferentes. Então, por exemplo, o x1, quando eu entro com o x1 aqui, faz conta que é esse cara aqui, o x1. Ele pega vamos mudar aqui, só para voltar, situação, um minutinho. Vamos pegar aqui um ponto, tá aqui, ok, aqui assim. Aí, vou colocar mais elementos aqui, não pega nada, legal. Então, por exemplo, o x1, ele atingiu o y1, faz de conta que é esse cara aqui, y1. O x2 pegou o y2. O x3 pegou o y3. O x4 pegou o y4. Tá? Então, isso a gente chama de injetora, porque para cada x diferentes, eu tenho y diferentes, imagens diferentes. Tá? Vamos supor que o x2, ele além de ele também acertou uma flecha no y1. Continua sendo função, mas deixou de ser injetora. Por quê? Para x diferentes eu tive imagens iguais. Tá? Então vamos voltar aqui, a condição inicial. Então vamos lá, esse cara pegou y2. Muito bem. Agora, olha só. Observa que aqui cada elemento do A atirou uma flecha, atingiu elementos diferentes, então ela é injetora e está sobrando elementos. Então, para ser injetora, pode sobrar elementos aqui, não tem problema nenhum. Para ser sobrejetora, não. Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, não pode sobrar ninguém. Mas, na injetora não tem problema, ok? Então, isso eu tenho a função injetora. Agora, quando que ela é bijetora? Bijetora. Ela vai ser bijetora quando ela for sobrejetora
e injetora ao mesmo tempo. Ok? Então, nesse diagrama, para ela ser injetora, eu só eliminar esses caras aqui. Então, agora eu tenho ela sobreinjetora, porque não está sobrando ninguém. Eu tenho ela injetora, porque para X diferentes, eu tenho margens diferentes. Então, se ela é injetora e bijetora, sobreinjetora, significa que ela é bijetora. Muito bem. Então, o que é a função inversa? A função inversa é quando inverte mesmo, quando aqui eu tenho o domínio, aqui eu tenho contra-domínio. Na inversa, o domínio, o contra-domínio vira domínio e o domínio vira contra-domínio. Então, as flechas têm que sair de lá para cá. De B para A. Isso nós vamos chamar de função inversa. Então, se isso acontecer, essa é a representação da função inversa, f elevado a menos 1. Então, quando isso acontece, né, eu tenho a função inversa. Agora, observa o seguinte, que para existir a função inversa, ela tem que ser bijetora. Ela tem que ser bijetora, porque não pode, primeiro que não pode sobrar ninguém aqui. Todo mundo tem que atirar uma flecha, né? Concorda? E eu não posso ter um elemento de B atingindo 2 aqui no A, tá? Então, para ser inversa, ela necessariamente tem que ser bijetora, ok? Então, essa é a teoria que a gente precisa. Lembrar o que é uma função, né? Que a gente está vendo até esse momento, foi só funções, mas para existir inversa, tem que ser bijetora, não tem jeito. Senão, deixa de ser função, ok? Então, vamos resolver. Para a gente achar a inversa de uma função, encontrar algebricamente, né, a função inversa, é muito simples. É muito simples. A gente só tem que lembrar que esse cara aqui, ó, que é a imagem, que é o f de x, ele é chamado de y, né? Comumente chamado de y. Então, eu posso escrever como sendo y igual a 4x menos 1. O que eu quero? Eu quero encontrar a inversa. Então, eu quero trocar o que era x vai passar a ser y e o que é y vai passar a ser x. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. No lugar do y, eu vou chamar de x. No lugar do x, eu vou chamar de y. Pronto. Basicamente é isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, a gente vai isolar o y. Então, vamos isolar o y. Esse menos 1 está subtraindo aqui, né? Vamos passar para cá somando. Aí. 4y. Agora eu isolo o y. Então, y vai ser igual a x mais 1 dividido pelo 4. Então, conclusão. A partir do momento que eu isolei o y, eu achei a função inversa. Então, eu vou falar que f menos 1 de x é igual a x mais 1 sobre 4. Então, essa é a teoria e é assim que a gente resolve. Ok? Se não for possível isolar o y, é porque a função não existe. A inversa não existe. Ela não é bijetora. Ok? Então, esse é o primeiro. Foi só para a gente fazer uma introdução da definição de função inversa. Tá? E agora a gente vai trabalhar alguns exercícios mais elaborados aí. Ok? Valeu!